E minhas lindezas, eu me chamo Letícia Neves, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, estou trazendo para vocês meu relato de parto. Vou contar bem detalhado para vocês como foi esse dia tão tenso e ao mesmo tempo tão alegre e feliz para nós. Como me pediram muito esse vídeo, cá estou eu para trazer para vocês. E antes de começarmos o vídeo, eu venho aqui pedir para você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like para estar me ajudando. Deixem ideias de vídeos aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu esteja trazendo aqui para o canal. E compartilhem muito esse canal para me ajudar a crescer aqui. Compartilhem com seus familiares, amigos, colegas para me ajudar. E vamos deixar de mais enrolação e bora lá pro vídeo. Hoje estamos com exatamente 28 dias pós-parto. Vou começar contando para vocês como foi a minha gestação, se teve alguma complicação na gestação ou não. Por que eu tive o parto cesárea? Para quem não sabe, gente, eu tive o parto cesárea. Queria muito ter o parto normal, mas infelizmente tive que fazer o parto cesárea. E também vou contar para vocês como é que tá sendo a minha recuperação, se eu estou tendo ou não alguma complicação na recuperação e como tá sendo. Basicamente, nós tivemos uma gravidez planejada. O primeiro teste que eu fiz para saber se eu estava grávida ou não da Maitê não foi o teste de sangue. O primeiro teste que eu fiz foi aqueles testes que a gente compra em farmácia, sabe? Que a gente põe no xixi. Aí lá diz, se der um ponto é negativo, se der 2 pontos é positivo. E graças a Deus, tinha dado 2 pontinhos e eu estava grávida da Maitê. Gente, quando eu vi que tinha dado positivo, eu fiquei tipo sem chão, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não sabia se ria ou chorava. Eu entrei em desespero. Eu fiquei assim pensando, meu Deus do céu, o que é que vai ser de mim? Como é que vai ser? Eu apenas com 16 anos cuidando de uma criança. Eu com 16 anos sendo mãe. E essa experiência de ser maior de 16 anos, ser mãe dona de casa, tá sendo assim, uma experiência única, tá sendo simplesmente incrível, sabe? Aí certo. Nisso eu fiz o teste e deu positivo. Fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem chão, chorei muito de felicidade e também de pânico, gente, porque sério, eu fiquei assim em pânico sem saber o que fazia. Mas graças a Deus deu tudo certo, o Maitê está aqui comigo com bastante saúde. Daí depois que eu fiz esse teste, eu contei pro Matheus, eu tentei fazer uma trollagem com ele, dizendo que tinha dado negativo, né, mas não teve como. Aí eu mandei o teste pra ele, mostrando que tinha dado positivo. Aí a gente começou a planejar, fazer as coisas, começou a planejar pra fazer o pré-natal, os exames que fosse preciso fazer. Nisso eu comecei fazendo o pré-natal. Aí eu fui fazendo alguns exames que sempre pedia pra fazer exame de sangue, essas coisas. E no primeiro exame de sangue que eu fiz, lá dizia se eu realmente estava grávida ou não, porque assim, eu ainda fiquei um pouquinho desconfiada, porque dizem que no teste de farmácia, assim, não é 100% confiável, né? Aí eu fiz o primeiro exame de sangue e lá deu que eu estava grávida. Comecei a fazer meu pré-natal bem cedo, assim que eu descobri a gravidez. Eu e o Matheus, o pai da Maitê, né? A gente já estava nos planejando para começar a fazer o pré-natal. Comecei a fazer o pré-natal cedo, pra sempre estar monitorando a Maitê pra saber como é que ele estava lá por dentro, né? Pra saber se estava tudo certo. E também comecei fazendo os exames que a médica pedia, que era exame de sangue, como eu falei pra vocês, ultrassom, essas coisas. Aí certo, nisso, o tempo foi passando. Aí quando chegou, eu acho que foi no 8º mês, se eu não me engano. Não, foi no 8º mês. Eu tive uma infecção urinária. Aí nisso eu tive que ir para o hospital. Eu e o Matheus, a gente estava fazendo de tudo para não acontecer nenhuma complicação na gravidez, mas infelizmente aconteceram algumas coisas, mas graças a Deus não foi nada grave. A primeira complicação que aconteceu comigo na gravidez, que foi, eu acho, quando eu estava com 38 semanas, se eu não me engano, eu comecei a sentir umas dores na vagina. Aí eu fiquei assim meio preocupada, sabe? Aí foi lá, eu mandei mensagem pra minha enfermeira, que é a que tava fazendo o pré-natal. Aí ela falou que era bom eu ir no hospital pra ser avaliada. Certo, nisso eu fui no hospital, chegando lá, eles me avaliaram. Fiz o exame de sangue e exame de urina também. E no exame deu que eu estava com um pouco de infecção. Graças a Deus não era muito, era só um comecinho de infecção.
Aí nisso eu fiquei no hospital, eles ficaram me dando os medicamentos. E graças a Deus passou. Não demorou muito, a infecção passou rápido. E a outra complicação que eu tive na gestação, que eu não falo assim que nem tipo foi uma complicação, né? Porque eu acho que toda grávida passa por isso. Nem todas, mas algumas. Que foi quando eu estava na reta final das 38 semanas. Eu estava deitada na cama com meu marido, né? Aí do nada eu comecei a sentir uma falta de ar. Nisso eu senti essa falta de ar desde a hora que eu acordei. Só que como eu tenho asma, eu pensei assim, deve ser normal, né? Porque por conta da gravidez, a barriga tava pesando. Aí eu tava sentindo um pouco de falta de ar. Aí nisso a falta de ar foi aumentando. Aí à noite, quando eu tava deitada mais meu marido, teve uma hora que eu levantei, não aguentei tanta falta de ar. Eu tentava respirar e não conseguia respirar direito. Aí eu falei pra ele que eu não estava conseguindo respirar direito, não estava me sentindo bem. Aí a gente foi pro hospital. E nisso eles me avaliaram, viram como é que tava meus batimentos, mediram minha pressão e a febre também pra ver se tava tudo ok. E tava tudo bem. Eu só não entendi o porquê que essa falta de ar veio assim do nada, porque foi uma falta de ar muito forte, que eu, tipo, tentava respirar e não conseguia respirar direito. Aí nisso, quando eu fui no hospital, eles viram que tava tudo bem, mas mesmo assim me aplicaram uma vacina na veia. Se eu não me engano foi... Eu nem lembro o nome, pra falar a verdade, mas eu lembro que me aplicaram uma vacina na veia. Que nisso, quando foram aplicando, já começou a dar uma melhorada, a falta de ar já começou a melhorar bastante. Aí certo, essas foram as complicações que eu tive na gestação. Maitê estava prevista para nascer do dia 29 ao dia 30 de agosto, só que ela quis vir antes. Maitê nasceu no dia 24 de agosto. No dia 23 de agosto, eu estava começando a sentir umas contrações. Pra falar a verdade, eu comecei a sentir contração de treinamento quando eu estava com 7 meses. Aí nisso eu tava tendo contração todo dia, sabe? Aí quando foi no dia 23, eu estava aqui em casa, mas meu marido, eu comecei a sentir umas contrações. E no dia anterior, que foi no dia 22, eu estava sentindo uma perda de líquido, sabe? Sempre tava molhando a calcinha. Só que no dia 22 eu não falei pra ele, porque eu pensei assim, talvez deve ser xixi que esteja molhando a calcinha, né? Só que aí eu percebi que no dia 23 a quantia de líquido estava saindo maior. Aí foi no dia que eu falei pra ele, que também foi um dia que as contrações foram aumentando e que a perda de líquido estava sendo maior. Aí certo, nisso a gente foi pra casa da minha mãe, porque ela ficou de acompanhante comigo no hospital. Aí a gente saiu daqui de casa pra ir pra casa da minha mãe, aí lá na casa da minha mãe a gente foi pro hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, me avaliaram, a médica me avaliou, fez o toque em mim, eu já estava com 1 centímetro de dilatação. Aí ela me perguntou se eu queria fazer o parto normal ou cesárea. E eu falei que queria muito fazer o parto normal, se desse para fazer o parto normal. Aí a médica foi lá e falou que como eu queria fazer o parto normal, ela pediu para mim voltar para casa e esperar para ver se eu ia conseguir dilatar. Aí, certo, eu voltei para casa. Aí quando foi na noite ainda do dia 23, as contrações começaram a ficar pior na madrugada. De manhã, no dia 24, as contrações tipo, aumentaram muito mesmo, tava doendo demais. Não assim umas contrações bem fortes, porque eu já vi vários vídeos de mulheres quando era pra ter bebê, que as contrações eram tão fortes que elas não aguentavam de dor e pediam anestesia. E não, gente, minhas contrações não estavam fortes a esse ponto ainda. Porém, estavam sendo umas dores assim que eu tava fazendo tudo pra suportar, mas não tava dando pra suportar, sabe? Aí no dia 24 pela manhã, meu marido viu que eu não consegui dormir pela madrugada, porque eu tava sentindo muita dor. Eu toda hora tava levantando pra ir no banheiro, toda hora mesmo. Aí, certo. Nisso que eu comecei a sentir dor no dia 24, que foi no dia que a Maitê nasceu, eu tava querendo muito fazer o parto normal, como eu falei pra vocês. Aí eu tava sentindo muita dor no dia 24. Aí eu conversei com meu marido e falei assim: vida, eu tô sentindo muita dor no pé da barriga, que é onde a gente sente as contrações. Aí eu falei bem assim, eu queria muito fazer o parto normal, mas se não der certo, eu vou fazer o parto cesárea. Eu falei, o que importa é a minha saúde e a saúde da bebê. Minha filha nascendo com saúde é o que importa.
E se for porque ter que passar por dor, eu vou passar. Se for para ter que passar por parto cesárea, eu vou passar. Eu só quero que minha filha nasça bem e com saúde, né? Aí, certo, nisso a gente conversou, começamos a arrumar as coisas que tinha para arrumar e fomos pro hospital, eu, meu marido e minha mãe. Aí, nisso, eu cheguei no hospital e eu fiquei na fila de espera, sentindo muita contração que eu não tava aguentando. Eu tava toda hora andando no hospital porque, sério, tava doendo muito. Eu não conseguia ficar sentada, porque quanto mais eu ficava sentada, mais doía. Aí, a médica me avaliou, fez o toque em mim novamente no dia 24. Tinha sido outra médica, não tinha sido a mesma médica do dia 23. Aí foi lá, a médica me fez o toque e falou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. Só que ela me disse que eu não ia poder esperar pelo parto normal. Para ter o parto normal, eu ia ter que fazer o parto cesárea naquele mesmo dia, por conta que eu estava com muita perda de líquido. Naquele dia eu estava com muita perda de líquido, gente. E aí foi lá, ela falou: a gente vai fazer sua cesárea hoje. A partir do momento que ela fez o toque em mim e falou isso, ela falou que eu ia ter que ficar em jejum, porque quem faz cesárea tem que ficar de jejum tanto de comida como de água. Aí, certo. Nisso que ela falou que a gente ia ter que fazer a cesárea, eu, fiquei o tempo todo tranquila. Eu não estava em momento nenhum nervosa, desesperada, não. Eu estava a todo momento calma, eu me mantive calma, porque eu sabia que se eu ficasse nervosa ou me estressasse por alguma coisa, a cesárea não ia dar certo. Aí eu estava o tempo todo calma, me acalmando, estava o tempo todo feliz, porque a partir do momento que ela falou que eu ia ter que fazer a cesárea, eu já sabia que eu ia conhecer minha filha naquele dia, que naquele mesmo dia eu ia pegar a Maitê nos meus braços. Certo. Nisso a cesárea foi marcada, eu acho que foi para 4h30. Aí eles me pegaram lá na sala que eu tava, as enfermeiras, e me levaram para a sala de cirurgia. Só que nesse momento ainda eu não ia fazer a cirurgia, que foi às 4h10. Me levaram para colocar a sonda. Eu coloquei a sonda antes de aplicar a anestesia e antes de entrar para a sala de cirurgia. Só me levaram para a sala de cirurgia apenas para aplicar, como é que diz, a sonda. E para aplicar a sonda, assim, eu senti um pouquinho de incômodo, porém não foi aquela coisa de um bicho de 7 cabeças, não. Foi uma coisinha assim que colocou a sonda no lavador já passou. Só que assim incomoda um pouco, não vou dizer que não incomoda, porque incomoda assim um pouco. Certo, aí nisso que aplicaram a sonda, eu fui pro quarto onde eu estava, onde eu ia ficar com minha bebê. Aí depois que aplicaram a sonda, comecei a me preparar e tava o tempo todo pedindo a Deus, né? Eu sempre tava ali me apegando muito a Deus, pedindo a Deus pra Maitê nascer com bastante saúde, pedindo a Deus pro meu parto dar certo, pra ocorrer tudo bem. Graças a Deus ocorreu tudo certo, Deus estava o tempo todo ali comigo. E como eu falei pra vocês, no meu parto eu fiquei o tempo todo calma. Tava muito ansiosa pra Maitê nascer logo, gente, sério. Aí, como eu estava falando pra vocês, na hora que aplicaram a sonda, eu entrei pro quarto que eu ia ficar com a Maitê às 4h10. Aí quando foi às 4h30, se eu não me engano, o enfermeiro veio me chamar pra ir pra sala de cirurgia. Nesse momento eu já ia fazer a cesárea. Eu entrei lá pra sala de cirurgia, tive que ficar esperando um pouco por conta que já tinha outra mulher lá fazendo cesárea, tava terminando de fazer. Aí, certo, quando a moça saiu, eu entrei na sala de cirurgia, pediram pra mim sentar na maca, que é onde eles fazem a cesárea, pra aplicar anestesia. Minha anestesia foi um pouquinho complicada pra ser aplicada, por conta que o osso das minhas costas, que é onde eles aplicam anestesia, né? Não no osso, gente, mas no local onde eles aplicam anestesia, o meu osso ele é muito próximo da carne, sabe? Eles não estavam conseguindo aplicar anestesia no lugar. Pra minha anestesia dar certo, o médico teve que aplicar anestesia por 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes não deram certo. E eu tava lá, sentindo uma dorzinha. Como me falaram que a anestesia é uma coisa insuportável, mais insuportável que na hora do parto. Falaram isso, me amedrontaram, porém eu não fiquei com medo, eu deixei tudo nas mãos de Deus. E eu tava o tempo todo pensando, a anestesia é uma agulha, vai ser só uma vacina, não vai doer nada. Certo, eu tava o tempo todo pensando nisso.
Na primeira hora que o médico mandou eu ficar corcunda para aplicar anestesia, eu não consegui ficar muito corcunda, por conta que eu estava com medo o tempo todo de machucar o bebê dentro da barriga, por causa que a forma que eles falam para ficar, eu penso assim, meu Deus do céu, vai machucar a criança. Aí foi lá, eu tava conseguindo cada vez mais ficar mais corcunda. Na primeira vez eu não consegui ficar totalmente da forma como eles pediram, mas na segunda vez eu fui tentando. Na segunda vez a anestesia quase foi aplicada, porém não tinha dado certo. Aí na terceira vez foi a hora que deu certo. E gente, sério, eu fiquei impressionada com a coisa que aconteceu. Assim que foi aplicada a terceira anestesia, que foi a que deu certo, na hora que o médico colocou a agulha e começou a aplicar a anestesia dentro, né, pra fazer o efeito, pra fazer a cesárea, minha bolsa estourou. Assim que ele aplicou a anestesia, minha bolsa estourou, molhou tudo, molhou cama, molhou o chão. Eu fiquei, gente do céu, de onde foi que saiu esse tanto de água? Aí fui lá, quando terminou de aplicar a anestesia, eu falei com a médica que fez minha cirurgia. Minha bolsa estourou, molhou tudo. Essa médica foi tão boa que vocês não têm noção, foi tão maravilhosa comigo, gente. Ela falou assim, não se preocupe, depois a gente já limpa tudo aí, só deita na cama pra gente fazer sua cesárea. Aí, certo, nisso ela fez a cesárea. As médicas, as enfermeiras estavam o tempo todo conversando comigo, eu tava o tempo todo conversando fiado, gente. Não tava nem um instante nervosa, só feliz e querendo que minha filha viesse logo. Aí, certo, começaram a fazer a cesárea. Depois que minha bolsa estourou, eu fiquei assim, tipo, pensando, se eu tivesse parado mais um pouco, eu acho que dava pro meu parto ser normal. Por conta que eu pensei isso, porque a bolsa estourou quando o médico aplicou a anestesia, a bolsa, puf, estourou e molhou tudo. Mas enfim. Depois que a bolsa rompeu, a médica pediu pra me deitar na cama, certo? Eu deitei. Aí elas começaram a tampar, assim, né? Porque em toda cesariana, em algumas que eu já vi, tem outras que não tampam. Tampam a nossa visão pra não ver, né, o negócio de cirurgia, corte, porque eu sou nojenta com esses negócios de corte, de ponto, de sangue. E eu percebi a partir desse dia da cirurgia, o qual forte eu sou. O qual forte eu fui pela minha filha, por mim e pelo meu marido também. Porque, gente, sério, eu sou muito nojenta. Quem me conhece sabe o qual nojenta eu sou com negócio de sangue, de corte, de pontos. Eu sou muito nojenta com isso. Mas, enfim, graças a Deus a minha cirurgia ocorreu tudo bem. A Maitezinha nasceu esbanjando saúde. Quando a Maite nasceu, eu fiquei assim um pouquinho preocupada. Porque quando ela nasceu, no primeiro instante que ela saiu dentro da minha barriga, no primeiro instante que tiraram ela dentro da minha barriga, a Maite não nasceu chorando. Eu acho que demorou uns 3 segundinhos, ela começou a dar umas tosse. Eu acho que foi umas 3 tosses, se eu não me engano, umas tosses assim, estranhas, sabe? Aí foi lá, a médica falou, as tosses dessa bebê tá um pouquinho estranha. Aí fui lá, quando a médica falou isso, a bebê abriu a boca chorando por tudo. Aí fui lá, pegaram a bebê, limparam ela e me levaram pra me ver. Gente, sério, a partir do momento que a enfermeira pegou a bebê lá pra me mostrar, nossa, deu até vontade de chorar, porque sério, quando eu lembro desse momento assim pra mim foi tão, tão incrível. A partir do momento que a gente, assim, que o bebê, que a gente sabe que o bebê tá sendo gerado dentro da gente, é uma coisa incrível, uma sensação incrível, mas a partir do momento que a gente vê que seu bebê tá ali, que o nosso bebê tá ali, que nasceu com bastante saúde, que tá tudo bem, sério, não tem como segurar o choro. Aí nisso, quando a enfermeira levou a Maite pra me ver como era que era, eu fiquei lá olhando pra ela assim, com a carinha, dizendo, meu Deus do céu, que menina perfeita, o tempo todo agradecendo a Deus por ter dado tudo certo, pra Maite ter nascido com bastante saúde, por eu ter ficado com saúde. Aí quando a enfermeira me mostrou a bebê, eu falei, é a cara do pai dela. Carreguei a criança por 9 meses dentro da barriga pra criança nascer parecendo somente o pai dela. Sério, gente, a criança é a cara do pai dela todinha. Quando se coloca o Matheus do lado e a Maite do outro, vão pensar que é irmão gêmeo, porque sério, parece muito, é a cara um do outro. Eu acho que a única coisa que a Maite assim parece comigo, e nem é tanto, é o olho, que o olho dela é um pouquinho claro, porém não é tanto como o meu. Quando terminou minha cesárea, colocaram a bebê lá entre as minhas pernas para entrar para a sala, e a médica me parabenizou, ela tinha perguntado quantos anos que eu tinha,
Eu falei, tenho 16. Ela, tipo, ficou impressionada com a minha idade. Por conta que ela me falou assim, tem várias meninas na tua idade ou até mais velhas que quando entram na sala pra fazer cesárea ficam bastante nervosas e com medo. Aí a gente começou a conversar. Ela falou bem assim, eu estou simplesmente impressionada que tu tem apenas 16 anos e foi forte desse jeito. Aí eu falei bem assim, eu fui o tempo todo forte desse jeito por causa da minha filha. A médica que fez minha cesárea ficou impressionada com a idade que eu tinha e o qual forte eu fui. Porque foi a mesma médica que fez meu toque, né? Aí ela falou bem assim, eu percebi que na hora que eu falei que a gente ia ter que fazer sua cesárea, você não ficou nervosa no momento algum. Quando ela falou que ia ter que fazer a cesárea, eu só falei, tá bom, e abre um sorriso. Eu fiquei super feliz. Porque eu sabia que eu ia ver a Maite naquele dia, que eu ia pegar ela nos meus braços. Fiquei assim um pouquinho pra baixo, porque eu queria fazer o parto normal, sim, eu fiquei. Mas o que importava pra mim naquele momento era minha filha nascer e nascer com bastante saúde. E bem, era o que importava pra mim era aquilo. Não estava ligando para parto normal ou cesárea. Não, eu só queria que minha filha nascesse com saúde. E graças a Deus deu tudo certo. E como eu estava falando para vocês, a médica ficou me elogiando o tempo todo, me dizendo que ficou impressionada porque eu tinha apenas 16 anos e foi bastante forte. Em momento algum eu reclamei falando que estava doendo. Teve umas horas que a médica estava fazendo as coisas assim, lá na cirurgia, que foi na hora do corte, se eu não me engano, e na hora que foi fazer os pontos. Ela sempre me perguntava se eu tava sentindo dor, se tava doendo alguma coisa. E eu sempre falava não, porque realmente eu não tava sentindo nada, né? Aí ela ficou assim, impressionada. E ela falou, graças a Deus seu parto deu tudo certo, sua filha nasceu com bastante saúde e você também tá esbanjando saúde. E a partir do momento que ela falou isso, gente, eu saí daquela sala com tanta alegria que vocês não têm noção. Eu fiquei assim, imaginando. Como eu falei, o qual forte eu fui por minha filha e por minha família. Porque a partir do momento que você vira mãe, a partir do momento que você pega o seu filho no colo, é a partir daquele momento que você não se torna apenas uma mãe, e se torna assim uma leoa. Porque não importa o que aconteça com você ou com outra pessoa, o que importa pra você é saber se seu filho está bem, saber se seu filho vai ficar bem com isso. Porque a partir do momento em que eu peguei a Maite no meu colo, a partir do momento que eu amamentei ela, gente, sério, esses momentos pra mim foram, assim, surreal. Eu parei pra pensar e fiquei, meu Deus do céu, como Deus é perfeito, deixar um serzinho desse pra gente. Sério, o filho é uma bênção, é uma coisa, assim, inexplicável. Certo, aí nisso, quando a gente saiu da sala de cirurgia, a gente foi pra sala que eu ia ficar com a Maite. Aqui no Piauí tem isso, de quando faz cesárea. Não sei se nos outros lugares é assim, mas quando faz cesárea ficam 3 dias no hospital para estar monitorando tanto a mãe como a criança. E quando é parto normal só fica de um dia pro outro. Aí, certo, a gente entrou na sala de cirurgia 4h30. Minha cirurgia, tipo, foi muito rápida, eu fiquei impressionada com qual rápida minha cirurgia foi. Eu entrei na sala de cirurgia 4h30, 4h40, se não me engano. E quando foi umas 5h30 para 6 horas eu já saí da sala. Eu fiquei, meu Deus do céu, foi rápido demais. Eu fiquei impressionada. E tipo, eu fiquei assim também impressionada, foi como era o parto cesárea. Porque muitas pessoas estavam falando, não só do parto normal, que parto normal era isso, era aquilo, e sim no parto cesárea também. As pessoas que fizeram o parto normal falavam, ai, se eu fosse você, não sei o que, escolha fazer 1000 vezes o parto normal, por causa que o parto normal tem várias complicações. Tanto no resguardo, como na hora do parto, como no segundo dia pra gente tentar levantar e etc, né? Mas como eu falei pra vocês, eu queria muito ter o parto normal, mas não deu certo. Para as pessoas que falam assim, que mãe que tem o filho que não deseja ou então não consegue ter o parto normal é fraca. E, gente, eu falo pra vocês que a mãe que escolheu ter o parto normal, teve o filho normal ou cesárea, todas são fortes, porque cada complicação que passa, assim, é uma coisa, assim, inexplicável, sabe? Aí, certo, nisso a gente chegou na sala, eu fiquei admirando a Maite, qual linda ela é, perfeita, gente, sério.
Aí quando foi mais tarde um pouquinho, o Matheus estava lá, porque ele tinha ido, né? Eu já falei pra ele pra esperar pra eu conhecer a filha dele, porque ela ia nascer naquele mesmo dia. Aí certo, quando a gente entrou pra dentro da sala, eu mandei mensagem pra ele, falando pra ele entrar lá pra ver a filha dele. Ele entrou e ficou bobo, gente, sério, ficou bobo. Aí ele entrou lá, ficou olhando ela, admirando, e depois saiu. Aí eu fui dormir. Eu e a Maite, a gente foi descansar. Aí na primeira noite ela acordou de madrugada pra dar de mamar. E no meu primeiro dia lá no hospital, na madrugada, depois do parto, né? Eu não estava conseguindo amamentar a Maite, porque eu tava sentindo muita dor no peito. Muita dor no peito e também não tava saindo leite. Porque dizem que cesárea é mais complicado no hospital, né? Esse negócio de sair leite. Muitas das vezes dela só consegue ter leite depois dos 3 dias. E no meu primeiro dia, eu não estava conseguindo amamentar a minha filha. E tipo, eu fiquei desesperada por conta que ela mamava, puxava, sugava e não saía nada. E ficava chorando, gente, eu não tava suportando ouvir ela chorando daquele jeito. Me doía, me partia o coração ver ela chorando daquele jeito. Em saber porque meu peito não tava saindo leite. E, tipo, aquilo tava acabando comigo, tava partindo meu coração assim de uma forma, sabe? Porque minha filha tava chorando de fome e meu peito não tava saindo leite. Eu tava tentando fazer tudo pra sair, mas não tinha como. Aí, eu acho que ela conseguiu achar um pouquinho de leite ainda, porque ela tinha conseguido mamar. E dormiu, e eu não estava conseguindo amamentar ela assim normal, sabe? Porque na cesárea a gente não pode levantar antes das 6 horas, antes de completar 6 horas de parto. Eu não estava conseguindo amamentar a Maite aqui em cima. Minha mãe estava me ajudando para amamentar ela. A Maite ficava aqui nessa parte, com a cabecinha pra cá nos peitos. O que ela estava conseguindo mamar mais era esse, que eu acho que era o que ela ainda estava achando alguma coisa. Quando eu colocava nesse, ela chorava, porque tipo, ela mamava, doía o queixinho dela e não achava nada. Aí nesse era o que ela achava ainda alguma coisa. Aí quando foi no segundo dia, pela manhã, quando foi acho que umas 7, 8 horas, se eu não me engano, a enfermeira tinha ido lá no quarto onde eu estava perguntar se eu já tinha levantado e tomar banho. Aí eu falei que não, né? Porque eu não tinha levantado e tomado banho ainda. Essa parte foi uma das partes que eu achei mais complicada. Me falaram que a parte que ia ser mais complicada ia ser a parte da anestesia na hora do parto, mas a parte que eu achei mais complicada foi essa do segundo dia, onde a cesariana tem que tentar levantar da cama, tem que tentar tomar banho, tem que tentar tomar café da manhã, tem que tentar comer. Isso pra mim, sério, foi muito complicado, por conta que não sei vocês que teve cesárea, mas eu, quando foi pra mim tentar levantar, eu tava com muito medo de me esforçar muito e os pontos se abrirem. É isso que eu tava pensando. Eu ficava pensando, e se eu me esforçar muito pra levantar e esses pontos se abrirem, ter que fazer tudo de novo? Eu tava com muito medo. E quando foi pra mim tentar levantar, como minha mãe não tava conseguindo levantar sozinha, a moça que tava limpando lá o quarto ajudou minha mãe a me levantar. Aí foi, elas conseguiram me levantar com todo o sacrifício, com tanta dor. Quando tentaram me levantar, sério, gente, eu não consegui na primeira vez. Tentaram me levantar, não consegui, porque tava doendo muito. Eu chorei de tanta dor que eu tava sentindo onde foi cortado, sabe? Aí foi lá, eu deitei de novo. Aí demorei mais um pouco e falei, eu vou conseguir levantar. Eu vou conseguir. Eu falei que eu consegui, que eu era forte. Aí fui lá, eu chamei a mãe pra me ajudar, que nessa hora a moça que tava limpando o quarto não estava mais lá. Aí nisso a mãe conseguiu me levantar, eu colocando assim um pouquinho de força, porque a gente tem que colocar força pra levantar, né? Mas a gente tava o tempo todo pensando, se eu colocar força, os pontos vão se abrir, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu tava com muito medo disso acontecer. Eu consegui levantar. Quando eu levantei, eu fiquei um pouco tonta. Eu estava chorando de dor, estava doendo muito por conta da dor, né? Eu fiquei tonta. E também por conta que eu não tinha comido, eu estava em jejum, com muita sede e muita fome, por isso que eu entontei. Certo, depois que eu levantei, eu fiquei um pouco sentada, um tempo sentada, e fui dando os primeiros passos bem devagar. Aí depois que eu dei os primeiros passos, que eu fiquei sentada, eu fui tomar banho. Eu fui pro banho com minha mãe.
Aí nisso tem aquelas cadeiras que a cesariana assenta para tomar banho. E eu optei não assentar naquela cadeira, porque como eu falei pra vocês, eu estava o tempo todo pensando, se eu sentar, vai ser complicado pra me levantar. Vai ser a mesma complicação que foi pra me levantar quando eu estava deitada, que eu chorei de dor, que tava doendo muito. Aí eu pensei assim, se eu sentar vai ser complicação pra me levantar. E vai ser o mesmo sofrimento que foi quando eu estava deitada. Aí eu não tava sentindo mais nada, só um pouquinho de dor nos pontos na hora que eu fui banhar. Aí eu falei assim, mãe, eu aguento tomar banho em pé. Que a mãe tava o tempo todo no banheiro comigo, né? Porque a gente pode confiar que a gente tá sem comer há umas horas. Aí qualquer coisa eu pufo no chão. Aí eu falei, mãe, eu aguento tomar banho em pé. Eu vou preferir não tomar banho nessa cadeira. Certo, eu consegui tomar banho em pé. A mãe tava me ajudando o tempo todo. Aí nisso eu consegui tomar banho. Teve uma hora no banheiro que eu fiquei um pouco tonta. Mas não demorou muito a tontura. Ela veio e passou rápido, graças a Deus. E teve uma hora também que eu achei complicada. Foi na hora de tirar o esparadrapo dos pontos. Gente do céu, nessa hora, meu Deus do céu, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer. Por conta que elas apregam o esparadrapo, praticamente o corte é pequeno. Só que elas colocam o esparadrapo praticamente pegando a barriga toda, sabe? Aí nisso, o esparadrapo, como é muito forte, eu puxava o esparadrapo, puxava tanto o cabelo da minha barriga que vocês não têm noção, mas doía de um tanto que, meu Deus do céu, eu tô com um trauma disso, de esparadrapo na barriga em qualquer lugar que tenha ponto, porque misericórdia. Essa parte foi a parte complicada pra mim também, foi na hora de arrancar o esparadrapo. Minha mãe tava vendo o sofrimento que tava sendo, eu tentava arrancar o esparadrapo, aí parava um pouquinho porque doía, aí eu tava fazendo assim, eu puxava o esparadrapo, cada puxada eu jogava água pra descolar mais rápido. Só que isso não tava funcionando. Eu falei bem assim, não, vou ser forte. Eu já fui forte na hora do parto e vou ser forte agora. Isso aqui não é nada. Aí eu peguei e fui puxando de uma vez de cada lado. Aí foi e deu certo. Aí eu fiquei na cama, deitei um pouco, esperei o café da manhã chegar. Eu tava com muita fome, porém eu não consegui comer tudo porque eu fiquei um pouco enjoada. Até o terceiro dia no hospital eu fiquei um pouco enjoada. Mas graças a Deus, da hora que eu comi nesse dia, eu ainda consegui dar um pouquinho de leite pra Maitê. Só que não foi tipo aquele leite que ela ia conseguir encher a barriga. Aí nisso, o Matheus, o pai da Maitê, já tinha voltado aqui pra casa. Aí eu vi que a Maitê tava chorando muito de fome e meu peito não tava saindo muito leite. Aí eu mandei mensagem pra ele falando, vida da Maitê tá chorando de fome, meu peito não tá saindo muito leite. Eu preciso... essa não era a minha vontade, mas como a minha filha tava com fome, tava com muita fome, eu optei fazer isso. Eu mandei mensagem pra ele falando, preciso que você venha aqui e traga um leite específico para recém-nascido e uma mamadeira. Só que o que? Lá no hospital eles não aceitam isso. Lá no hospital é proibido qualquer tipo de bico. Mamadeira, chupeta, essas coisas lá é proibido. Mas como minha filha estava chorando de fome e meu peito não estava saindo leite, ele levou escondido, entrou lá dentro da sala com a mamadeira escondida. Aí minha mãe tentou dar uma mamadeira para beber, só que ela não quis. Ela não quis pegar a mamadeira. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha filha tá chorando de fome, meu peito não está dando leite. Aí nisso teve uma hora que eu dei o peito pra ela conseguiu achar um pouquinho e dormiu. Aí quando eu acordei, graças a Deus, meu peito estava cheio. Não estava tão cheio, mas tinha assim um tanto que eu achava que ia encher a barriga dela. Porque tava derramando muito, tava molhando minha roupa, né? E graças a Deus, deu certo. A Maitezinha conseguiu encher a barriguinha dela. E nesse dia, as complicações foram essas que eu falei pra vocês sobre levantar, tomar banho, esparadrapo, essas coisas e amamentar também. Aí quando foi no terceiro dia a gente já recebeu alta. Graças a Deus ocorreu tudo bem, tava tudo bem comigo, com a Maitê. Aí a gente recebeu alta e veio pra casa. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí. Ativa o sininho para você receber todas as notificações, todos os conteúdos aqui em primeira mão. E para você que ainda não me segue lá no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram, o Instagram do meu marido marcado aqui para você estar indo lá nos acompanhar, para você ver e receber todos os conteúdos, tudo em tempo real lá nos meus stories, que eu sempre estou postando alguma coisa. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.